Shalom, shalom do avivamento, queridos. Olha novamente, queridos, amados, ungidos do Rei da Glória. Rei da Glória Ele é. Ele é coroado de glória. Ele é o Rei da Glória. Bem, na verdade, deixou Ele toda a sua glória e veio ser dado, ser entregue, cumpriu a missão aqui na terra. Um filho se nos deu, disse o profeta Isaías. O menino vos nasceu. O menino veio a este mundo, mas o filho foi dado. O menino nasceu, o homem, o barro veio a este mundo. Brotou, mas o filho foi dado como um presente supridor para a humanidade. O Rei da Glória deixou de ser rei por alguns momentos para passar e viver, experimentar, vivenciar aqui na terra algumas coisas que o ser humano vive. Eu digo algumas coisas porque, dentre tantas, nós sabemos que o ser humano é complexo e complicado. E Deus enviou seu Filho para experimentar a vida aqui na terra. Eu louvo ao Deus Todo-Poderoso por tudo que, por meio de Yeshua, ele foi tentado, mas não pecou. Ele experimentou dores, trabalhos, sofrimentos, agonias, desesperos. E se você não querer aceitar, não aceite, mas ele foi tentado em tudo, até desejos sexuais ele passou. Como qualquer ser humano, paixões naturais. Não vou dizer que ele teve sentimento amoroso por alguém, mas desejo sexual sim, porque é o natural do ser humano. O ser humano ele tem 3 apetites naturais: comer, beber e sexo. O ser humano ele tem 4 coisas que ele não pode deixar de fazer, que ele não pode deixar de ter. E se tiver um deles que tiver de deixar, é um sacrifício doloroso. Primeiro, o ser humano não pode deixar de comer. O ser humano não pode deixar de beber. O ser humano não pode deixar de dormir. E o ser humano não pode deixar de ter sexo. 4 elementos que o ser humano, para for deixar de fazer isso aí, é sacrificial. E deixar de dormir é o mais delicado de todos, porque nenhum ser humano fica sem dormir mais de 3 dias. Por quê? Por causa de um hormônio que produz ali o cansaço ou produz até mesmo ali o líquido necessário, o hormônio necessário para dormir. Então, nós devemos compreender que Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Foi tentado. A palavra tentação quer dizer alguém veio para testá-lo. E você sabe quem é o tentador. O tentador é o próprio Satanás. E o próprio Satanás, ele costuma testar o ser humano. Não testar de uma forma como muitos podem pensar, mas um testar ao ponto de vir ao pó, ao ponto de ver a queda, ao ponto de vê-lo lá embaixo. Então, o Rei da Glória se submeteu a essa vida inferior aqui na terra. Essa vida simples, pequenina que nós temos. Para que tão somente todo ser humano pudesse compreender a soberana vida que nos aguarda lá em cima, na eternidade, no céu. E é possível o homem aqui na terra viver a vida sem estar debaixo do pecado
e sem conviver com o pecado. Jesus foi tentado em tudo e não pecou. Está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Por isso que no verso 16 ele fala assim, o escritor aos Hebreus. Ele fala aqui que possamos se aproximar do trono da graça com muita confiança, sem culpa, sem condenação, mas que lá do trono da graça vem todo o suprimento necessário para nossas vidas. Aleluia! Glórias ao Senhor, louvado seja Deus. Que você possa estar consciente de tudo que você poder estar passando e entender que Jesus te entende. Ele foi tentado em tudo. E é interessante que em João 16:33, ele fala: tenha bom ânimo em meio às aflições. Tenha bom ânimo. Nesse mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia! Jesus venceu o mundo. E o que é esta palavra mundo aqui? Não é humanidade. Essa palavra mundo aqui, ela quer dizer o sistema implantado. Quando o homem caiu no Éden, o diabo implantou um sistema. E qual é o sistema? Desejo ardente, desequilibrado da carne, concupiscência. Desejo ardente, desequilibrado dos olhos, concupiscência. E a soberba da vida. Esses três elementos são o sistema maligno depois da queda do homem que o diabo implantou sobre a terra, procurando roubá-lo, matá-lo e destruí-lo. Você entendeu? E lá em 1 João 2, versículo 14 e 15 diz que não ameis o que no mundo há. Aí ele cita a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E o que é concupiscência? Cobiça ardente, desequilibrada, desenfreada. E o que é que acontece com muitas pessoas nesse mundo, nesse planeta? Uma ostentação desgraçada, uma escravidão terrível pelo dinheiro, pelo trabalho, pelas coisas do dia a dia, pelo que quer, apegados a tantas coisas, apegado a material, ao físico, apegado a luxo, a conforto, a vida boa, apegado a uma vida fácil, apegado a uma vida só do que acha, do que pensa, apegado aos seus propósitos, apegado às suas ideias. Ora, Jesus, ele renunciou toda a sua glória. E é Paulo que trata isso. No capítulo 2 de Filipenses, ele deixou toda a sua glória. E existe uma canção que diz assim: deixou o esplendor de sua glória para vir a este mundo aqui. Tá vendo? Ele deixou toda a sua glória, toda a sua deidade, divindade. É forte. Mas ele veio em natureza perfeita, divina, num corpo frágil, numa alma frágil. Mas por meio dessa natureza divina, ele se apoderou dela, andou em espírito, ligado com o Espírito Santo, e não pecou. Aleluia! E ao terceiro dia, ao ressuscitar, ele ressuscitou, trazendo para nós o novo nascimento, que é possível o homem viver nessa terra, nascer de novo e andar na plenitude do Espírito, andar na plenitude da glória. Aleluia! Aleluia! Seja ele louvado. Amém, queridos? Nada é para nosso bem-estar simplesmente, mas tudo é para a glória dele. Shalom novamente. Muito obrigado pela sua participação.